A Cabala ensina que quanto maior for a sua dívida, maior é a capacidade de você prosperar. Esse é um conceito bem difícil da gente entender. Como é que pode uma pessoa que tem muita dívida ser justamente aquela que tem o maior potencial para prosperar e para fazer muito dinheiro? De fato, a Cabala fala que dependendo do tamanho da sua dívida, o seu potencial de criar dinheiro é 10 vezes ou até mesmo maior do que a dívida que você tem. Isso acontece porque uma pessoa que chega numa dívida muito grande, ela tem uma cabeça grande, ela tem uma mente grande. Principalmente entre os empreendedores, é muito comum acontecer isso. Às vezes um negócio dá errado, você pega empréstimo, você não sabe administrar direito, mas o seu pensamento ele é voltado para o grande. Então, às vezes as coisas dão errado porque você não soube administrar ou porque você teve uma ideia que não deu muito certo, mas isso não significa que você tenha que ficar nessa situação de dívida. Então a Cabala fala o seguinte: quando você tiver numa situação muito pesada, que você tiver com dívida, primeira coisa, você precisa manter a sua autoestima. A dívida, ela é um desafio provisório. Isso não vai definir o seu valor. Não perca a sua autoestima por causa disso. E o segundo ponto é o seguinte: quando você tiver com uma dívida muito grande, ore para o Criador, pergunte para Deus de que forma você pode ter uma nova ideia, você ter uma nova perspectiva, um novo projeto que possa pagar essa dívida e te dar um potencial muito maior de ganhos. Eu me lembro de uma situação que eu li no livro do Donald Trump, ou a biografia dele, e ele fala que teve uma situação que ele perdeu muito dinheiro num negócio e ele teve uma dívida, ele chegou a uma dívida de 9 milhões de dólares. E ele estava passando na rua e ele viu um mendigo. E naquele momento ele sentiu inveja do mendigo, porque ele falou: esse mendigo tá 9 milhões de dólares mais rico do que eu. Mas acontece que a cabeça do Donald Trump é uma cabeça voltada para o dinheiro. Então não faz mal se ele tem 9 milhões de dívida. Essa dívida tem o potencial de ser transformada em lucro bruto, num valor muito maior do que a dívida que ele tem. Então, em primeiro lugar, não deixe ser abalado por sua autoestima, não fique se achando menos, não fique com vergonha da sua dívida e peça ao Criador de que forma você pode transformar essa situação e criar um projeto, criar um negócio novo que possa te dar 10 vezes mais o valor da sua dívida. E eu vou te dar uma dica extra antes de encerrar o vídeo. Quando você for orar, peça ao Criador que o seu projeto seja benéfico para o mundo. De que forma você pode criar um produto ou criar um negócio que possa ajudar a maior quantidade possível de pessoas a evoluírem e a se tornarem pessoas melhores. Então, espero que essa dica tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa seu like e compartilha com alguém que esteja agora no momento passando por dívida e que vai gostar de conhecer esse princípio cabalístico de quanto maior a sua dívida, maior o seu potencial de faturar 10 vezes mais.